Aleluias. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Hoje nós vamos, como a escola bíblica dominical, hoje nós vamos conhecer um pouco da Bíblia. Então, a frase no início que eu deixo: se alguém chegar a qualquer um de vocês perguntar que Deus não existe, faça uma pergunta a ele também. Fale assim, ó: se Deus não existe, quem foi que criou o homem? E aí você vai esperar a resposta dele, o que é que ele vai dizer. Se ele dizer que foi Deus, pronto, você não diz mais nada. Acabou. É essa a convicção que nós temos que ter com Deus. Conhecer o verdadeiro Deus. O Deus que nos criou. Algum quer desfazer de Deus, mas eles não vão conseguir, porque Deus é Espírito e é verdade. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia aí em Gênesis, capítulo 1, onde tudo começou. Meus irmãos, vou dizer a vocês que não é fácil estar aqui, viu? Não é fácil estar aqui em cima do altar do Senhor, ministrando a palavra dele. Mas, glória a Deus, né? Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre água e águas. E fez Deus a separação, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra ervas verdes, ervas que dê semente, árvore frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela,
conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos, determinado e para dias e anos, e seja para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, e o quinto dia. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e baleias feras, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, meu Pai, a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, repreende, neutraliza, paralisa toda ação e reação e contração do inimigo contra essa semente, em nome de Jesus. Ó Pai, que o ouvido, meu Pai, dos Teus filhos, meu Pai, e o meu também, esteja atento à Tua palavra, que ele saia daqui aprendendo, meu Pai, de Ti, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome, guardar no coração a palavra do Senhor, para não pecar contra o Senhor, em nome de Jesus. Para quando, meu Pai, alguém confrontar, eles ter uma resposta para dar, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Pode sentar. Aleluias. Então nós vimos aqui, né, um pouco da criação do Senhor. O Deus Todo-Poderoso criou
todas as coisas. Todas as coisas foi feita por Ele. E uma dessas coisas foi Deus criou o homem, a imagem dele e a semelhança. Então, como é que outra palavra vai dizer que não existe Deus? Se não existisse Deus, nós não estávamos aqui. Então nós temos que ter essa convicção. Crer no Deus que servimos, que nos criamos, que Ele criou o homem. Então o homem chamado Adão. Adão e Eva, Deus o criou e fez esse casal. Desse casal a humanidade foi construída através deles. Então foi multiplicado. Então não deixe se levar por palavras alheias, fora da Bíblia. Confie no Senhor. Isso aqui é a Bíblia. Esse livro aqui não é um livro comum. Um livro comum nós lê e não sente nada, mas esse aqui nós lemos, meditamos e sentimos a presença do nosso Deus. Então esse livro aqui não é um livro comum, é um livro espiritual. Vamos lá. O que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada nós conhecemos que é a palavra de Deus, certo? A Bíblia é a palavra de Deus revelada e registrada em uma coleção de livros escritos durante séculos. A Bíblia também é o livro mais lido no mundo, porém ele não é um livro comum. Os leitores da Bíblia precisam saber que ela possui duas naturezas. Uma natureza é humana e a outra é divina. A natureza humana foi escrita, pelos homens, mas a natureza divina foi inspirada por Deus. Então, o homem não inventou, então foi inspirado por Deus. Cada palavra aqui foi uma inspiração de Deus para cada profeta daqueles que escreveram este livro. Então, se os irmãos tiver como anotar, é bom, porque aí os irmãos aprendem mais. A natureza humana da Bíblia significa que ela foi escrita por homens. Já a sua natureza divina significa que, apesar de ter sido escrita por homens, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Está vendo? Inspirada por Deus, por um Espírito. Assim, ela é dividida, divina, ela é a divina palavra de Deus em todos os sentidos. O significado da palavra Bíblia, a palavra Bíblia significa livro. Então, a palavra Bíblia, ela significa livro. E tem origem grega. É interessante notar que, da forma que esse termo é aplicado, ele transmite um sentido muito especial. Ele indica que, entre milhões de livros existentes, apenas um tem importância e autoridade suficiente para ser chamado simplesmente de o livro, quer dizer, a Bíblia. Então ela tem o quê? Aqui tem
O maiúsculo, L maiúsculo. Então, o livro. Então, ele não é o livro com letra minúscula. Então, esse livro é diferenciado dos outros. É um livro espiritual. Antes de o termo Bíblia ser amplamente utilizado, essa coleção de livros era chamada mais frequentemente de as Sagradas Escrituras. Então, antes de ser chamada de Bíblia, ela era chamada de Sagrada Escritura. Então, aí como os irmãos não sabiam, alguns irmãos não sabiam, então, antes de ser Bíblia, ela era chamada de Sagrada Escrituras. Quando a Bíblia foi escrita e quem o escreveu? Quando a Bíblia foi escrita e quem o escreveu? A coleção de livros que formam a Bíblia foi escrito por diversos autores no espaço de tempo que compreende entre 1.500 e 2.000 anos. Provavelmente, os primeiros livros que foram escritos datam de aproximadamente 3.500 anos atrás. Já os últimos foram escritos há cerca de 2.000 anos. No entanto, a história registrada na Bíblia abrange um período muito maior. Ela recua à data mais remota possível, visto que ela narra a própria criação do mundo. Então a Bíblia, ela narra a própria criação que Deus criou. Então ela narra a criação do mundo, a criação de todos os seres que Deus o criou. Quantos livros formam a Bíblia? A Bíblia é formada originalmente por 66 livros aceitos como sendo inspirados por Deus. Esses 66 livros correspondem aos 39 livros do Antigo Testamento e aos 27 livros do Novo Testamento. Então, o Velho Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. Então, nós estamos aqui conhecendo um pouco, né, da Bíblia. Então, elas são divididas, a Bíblia é dividida nesses dois testamentos, no Novo Testamento e no Velho Testamento. Então, o Velho Testamento, repetindo, tem 39 livros. E o Novo Testamento, 27 livros. Os livros do Antigo Testamento são os livros sagrados dos judeus, escritos em hebraico. Apenas alguns pequenos trechos foram escritos em aramaico. Já os livros do Novo Testamento foram aqueles escritos em grego, já na era cristã, depois do ministério de Cristo. Então, grego foram escritos em gregos na era cristã, depois do ministério de Cristo. Então, a Bíblia, vocês viram aí, né, que a Bíblia é um livro sagrado. Antes de a Bíblia existir,
ser feita a Bíblia, era as Sagradas Escrituras. A Bíblia tem 66 livros, tem duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, 39 livros, e o Novo Testamento, 27 livros. A Bíblia Católica Ortodoxa possui uma quantidade diferente de livros em relação à Bíblia Protestante, que é essa aqui, a nossa. Há alguns livros e textos que foram inclusos na Septuaginta, porém, tais livros não aparecem no cânon original do Antigo Testamento hebraico. Assim como os judeus, a Igreja Reforma não os considerou como inspirados. Então, esses livros, fora da nossa Bíblia, ele não foi inspirado por Deus, que ela conclui a Bíblia da Igreja Católica. Então, ela tem livros que não foi inspirado por Deus. Então, por isso que a Bíblia Católica, ela tem mais livros do que a Bíblia hebraica. Porém, tais livros não aparecem na cânon original do Antigo Testamento hebraico. Assim como os judeus, a Igreja Reforma não os considerou como inspirados. No entanto, a Bíblia Católica e Ortodoxa também possui os 66 livros que formam a Bíblia Protestante. Quanto à tradução dessas Bíblias, não há qualquer diferença realmente significativa. Como os livros bíblicos estão organizados? O Antigo Testamento conta a história de período antes de Cristo. Já o Novo Testamento registra os acontecimentos a partir do nascimento de Jesus. Os livros do Antigo e do Novo Testamento também são classificados por suas características e assuntos. A classificação é a seguinte: Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles contam a origem de todas as coisas e a forma com que Deus escolheu para si um povo, de Gênesis a Deuteronômio. Então, de Gênesis a Deuteronômio é os 5 livros primeiros. Então, Pentateuco quer dizer 5 livros. Então, ela conta a história do início até esse período. Livros históricos são os livros que registram principalmente a história do povo de Israel. Essa história é contada desde que
eles chegaram à terra prometida, de Josué a Ester. Então, de Josué a Ester, conta a história, né? Conta a história do povo de Israel. Como foi que eles viveram, o que foi que eles passaram, todo o acontecimento do livro de Josué até Ester, ele conta esses acontecimentos, o que eles passaram nessa jornada, nessa temporada. Temos os livros poéticos, são livros que contêm poesias e uma coleção de livros, conselhos, de sabedoria, de Jó a Cântico, dos Cânticos. Então, esses livros são os livros poéticos, poesias. Então, falando de poesias, são os livros que contêm poesias e uma coleção de diversos conselhos de sabedoria. Então, dando os conselhos, dando para nós ficarmos como sábio, a sabedoria, conhecer a sabedoria, para nós não fazer coisas que não agrada ao Senhor. Então, esse livro ensina como nós, a sabedoria, o conhecimento, né? O amor de Deus. Então, esses livros, eles são dá conselho para como nós resolver cada situação, cada coisa que acontece em nossas vidas. Então, vocês, quando lerem esse livro, preste muita atenção e adquira o conhecimento da palavra do Senhor, que é muito importante para nossas vidas. Temos também os livros de profecias, registram as mensagens dadas por Deus sobre o futuro de seu povo. Seus escritores foram homens que ele escolheu como seus porta-vozes na terra, de Isaías a Malaquias. Então, os profetas do Senhor, né? Então, Deus falou com cada um deles, mandando fazer a vontade do Senhor. Então, cada um deles obedeceram a fazer aquilo que Deus ensinaram a eles, fazer a vontade do Senhor. Então, é que nós também temos que fazer a vontade do Senhor, para que o Senhor se agrade com as nossas atitudes de bom, né? Porque se nós não agradar ao nosso Senhor, como é que nós vamos, qual é a situação de nossas vidas? Então nós temos que agradar o Senhor a cada dia das nossas vidas. Temos aqui também evangelhos. Já no Novo Testamento, esses livros narram a bibliografia e o ministério de Jesus, de Mateus a João. Então, vem falando do nosso Salvador, do nosso Senhor, que morreu, ressuscitou, está vivo entre nossas vidas. Então, de Mateus a João, fala do Evangelho. O Evangelho que Jesus ali esteve nesses Evangelhos, pregando a palavra de Deus, veio como homem. Ele veio como homem porque ele veio como homem, habitou entre nós, para não ter nenhuma desavença do inimigo contra as nossas vidas,
Porque se ele viesse como espírito, ia ficar dúvida. Então ele veio como homem, suportou a mesma necessidade de nós aqui, que é humano. Ele suportou, mas a diferença dele é que ele era filho de Deus, do nosso Deus, o Deus Altíssimo. Então ele suportou tudo aquilo pelas nossas vidas, para que nós, hoje, estamos aqui adorando a Ele, louvando ao nome dEle. Então, Jesus, Ele suportou tudo aquilo pelas nossas vidas, da trajetória dEle, do nascimento até o caminhar para a cruz, para ser crucificado pelas nossas vidas. E nós temos que reconhecermos isso. Nós temos que ter a convicção que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Não há outro Deus a não ser Ele. Só existe um Deus, nos céus e na terra. Deus nos céus, e o Espírito está dentro de nós morando. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui sozinhos. Nós estamos com o nosso Deus. O Espírito Santo, ele tem um templo que é o nosso corpo. Então valorize a palavra do Senhor. Tenha convicção, não tenha dúvida que aquilo que você pede a Deus pode demorar 3, 4, 5 anos, mas vai acontecer. Porque a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é a verdade. Então, nós temos que confiar no nosso Deus. Livro histórico no Novo Testamento. Apenas um livro pertence a essa categoria, aos Atos dos Apóstolos. Esse livro registra o primeiro ano da igreja cristã. Ele informa em detalhe como o evangelho foi pregado rapidamente pelo Oriente. Nós conhecemos, que Paulo era romano, ele perseguia a igreja, foi perseguido, começou a pregar a palavra do Senhor, começou a ministrar a palavra do Senhor em vários países. Ele foi ali pregando a palavra de Deus, formou os irmãos discípulos, e aí foi cada um para um lugar pregar o evangelho. O evangelho se expandiu no mundo. Alguns países ainda não conhecem a palavra de Deus, mas quando isso chegar, o Senhor vai voltar e vai levar a igreja dele. A igreja dele. Então, Deus, epístola, aqui diz também, foi pregado. Epístolas são cartas escritas por líderes da igreja. Esses homens foram levantados por Deus para ensinar a igreja do Senhor. Essas cartas contêm as doutrinas fundamentais da fé cristã, da epístola de Romanos e epístola de Judas. Então, Romanos e Judas, essas cartas foram escritas por líderes da igreja, homens. Então, a carta de Romanos, que é o livro de Romanos, e Judas. Então, e o próximo livro de profecia do Novo Testamento
nessa categoria se enquadra apenas o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. É o livro que é pouco lido. Quando eu comecei a meditar nesse livro, a minha carne tremeu, porque eu vi tanta coisa que vai acontecer. Já está acontecendo, né? Mas o que está no livro de Apocalipse, pode se preparar que vai acontecer, porque está escrito. E misericórdia, viu? Tem o sinal da besta. Tem um sinal da besta que é 666, certo? E a palavra do Senhor diz que aqueles que não tiver com essa marca, quando Jesus vir buscar a igreja dele, e aqueles que ficarem, quem não tiver essa marca na mão direita ou na testa, não vai ter direito a nada. Não vai comprar, não vai se expor em locais públicos, porque vão ser perseguidos. A palavra de Deus está aí, a verdade está aí. Vão ser perseguidos, e aqueles que não tiver com a palavra dentro do coração, guardada dentro do coração, vai cair. Porque aqueles que tiver firme nas promessas do Senhor, pode vir o que vier, esses vão, verdadeiramente Deus vai conhecer quem é, verdadeiramente quem serve a Ele. Então Apocalipse, eu não estou colocando medo nos irmãos, mas a realidade tem que ser dita. A palavra de Deus é espinho e é amor. A palavra de Deus, Deus é amor e é justiça. Então nós não estamos aqui para só pregar aquilo que nós queremos. É o que Deus quer. Então, o livro de Apocalipse, ele fala disso. Fala da volta. Aqueles que ficarem, Deus vai tirar a igreja dele da terra. Aqueles que tiver firme mesmo, que não negar o Senhor, vai subir. Mas aquele que negar, infelizmente, vai ficar e vai sofrer o fogo eterno. E quando o Senhor chegar, nós temos que estar preparados para receber Ele. As nossas vidas pertencem a Deus. Se nós estamos aqui na casa do Senhor, nós estamos aqui para agradar a Ele, para ser verdadeiramente um cristão diante dEle, entregar nossas vidas, não ir por palavras alheias, por palavras de outras pessoas, que leva ao contrário da palavra de Deus. Eu tenho uma convicção no meu coração que onde Deus me colocou, tem a palavra dele, eu estou bem. Não adianta de eu ficar estou aqui, o irmão olhou diferente para mim, eu saio daqui e vou para ali. Aí chega lá, acontece a mesma situação. Aí eu saio de lá e vou para outra. Aí a questão é, verdadeiramente eu estou servindo a Deus ou ao homem? Eu estou servindo a Deus ou estou servindo ao homem? Então, meus irmãos,
aonde Deus plantou, lhe colocou. Você está plantado na raiz, não deixe essa raiz ser comida pelo o inimigo. Não deixe, porque uma conversinha, se você tiver com o coração inflamado, você vai sair da presença de Deus. Mas se você tiver com a raiz da palavra de Deus cravada no seu coração, pode vir a tempestade que for, você vai permanecer no caminho do Senhor. Então, o tempo é curto e a próxima oportunidade nós vamos continuar com nós conhecer um pouco da Bíblia, certo? E para encerrar, eu vou falar aqui de um homem, né, que nós iniciou no início falando sobre o início, né? E nós vamos falar dele, Adão. Para terminar, né? Tem mais, mas vamos deixar para a próxima oportunidade. Adão e Eva são os primeiros humanos criados segundo a Bíblia. Enoque, trineto de Adão, pela imagem de Sete, e formado por andar com Deus, e famoso, né? Famoso por andar com Deus, e não morrer, sendo arrebatado aos 365 anos. Então ele foi arrebatado, Enoque foi arrebatado com 365 anos. Foi o homem que ele não conheceu a morte. Ele foi arrebatado por Deus. Um homem que era formoso, ele era íntimo de Deus, ele era uma intimidade tremenda com Deus, que ele não conheceu a morte, ele foi arrebatado por Deus. Imagine aí, nós chegar a um nível desse. Imagine como nós não ia ficar alegre, né? Como Deus também não ia ficar alegre com cada um de nós. Então, Adão e Eva foram os primeiros sobreviventes da terra, aonde Deus construiu, né, um homem, né, pegou a terra, construiu aquele boneco, certo? Formou todo ele, e depois de todo formado, Deus aí soprou o Espírito dele, dando vida ao homem. Então Deus é bom. Então não deixe, eu vou repetir, quando alguém chegar e perguntar, dizer, não existe Deus, vocês digam, eu vou lhe fazer uma pergunta também. Quem foi que criou o homem? Aí se ele responder que foi Deus, pronto. Você não precisa dizer mais nada. Acabou. Porque ele reconhece, porque a essência do Senhor está na vida dele, mesmo ele não sendo cristão. Quando o ser humano está passando por alguma dificuldade, ele lembra logo de Deus. Pode ser quem for, pode ser ateu, pode ser espírita, pode ser quem for. Se ele estiver em um leito de hospital ali, morrendo,
a primeira coisa que ele chama é o nome de Deus. Aí como é que não existe Deus? Deus existe. Nós estamos aqui. Cada um tem o Espírito Santo no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então Deus criou Adão. E aí Gênesis 2 diz, Gênesis 2, 26. Gênesis 2, Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 diz, aqui o tema tem a criação dos seres viventes. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e réptil, e bestas feras. Aí tem aqui, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então Deus criou o homem, Adão. Então foi o primeiro homem na terra. Agora Deus criou o homem, mas só ele deu toda a ordenança ao homem para ele governar ali sobre a terra, né? Os animais, os mares, as plantações. Então tudo aquilo ali Deus ordenou que o homem administrasse. Mas o homem se sentia só. Deus simplesmente pegou em Gênesis 2:18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então, Adão, ele estava ali sozinho, se sentia só. Então, Deus viu aquela situação de Adão e aí fez uma adjuntora para poder ajudar ele. E dessa adjuntora, Deus deu um sono profundo em Adão, tirou uma costela do lado, né? Ele não tirou do pé para não pisar na mulher, não tirou da cabeça, né? Para ela não ser mais do que o homem. Então Deus tirou uma costela e aí ele criou a mulher, a adjuntora do homem. Então Deus, ele faz tudo perfeito. Ele faz tudo conforme o querer dele. Não é o querer do homem, é o querer do Senhor. Então Deus é fiel. Deus é o único Deus que podemos confiar. Então, Eva foi criada. Pronto, ficou Adão e Eva, o casal ali. Deus colocou no jardim do Éden. E ali, naquele momento, eles vivem naquele jardim, tendo de tudo. Deus, ele deu de tudo ao homem. E a única coisa que Deus disse a Adão: tem essa árvore aqui, ó. É a árvore do bem e do mal.
no conhecimento do bem e do mal. Deus disse a Adão: não mexa nessa árvore, não coma o fruto dessa árvore. Deus deu uma ordenância a ele. Deus deu aquela ordenância a ele, aí tudo foi se movendo, tranquilo. Mas chegou um tal de um momento que a mulher olhou para aquela árvore e viu aquele fruto bonito, e ali ela foi e pegou aquele fruto e comeu. A questão daquele fruto, que ela comesse, ela ia conhecer o bem e o mal. E aí desfez daquele momento que estava tudo bem, o homem estava bem com Deus, e aí faz um afastamento. O pecado entrou. E quando o pecado entrou, aí, misericórdia. E para nós encerrar por hoje, na próxima oportunidade tem mais. Eu não terminei, né? E nós vamos nessa jornada aí até terminar aqui o que eu pesquisei. E aí o pecado entra. E aí Eva começa a se afastar de Adão. Adão nota alguma coisa estranha com Eva. E aí fica aquela preocupação. Eu imagino assim, né? A Bíblia não está assim falando especificamente, mas eu imagino assim, hein? Aí começou a preocupação entre os dois. E aí Deus pergunta a Adão: o que é que está acontecendo? Aí Adão bota a culpa na mulher, sendo ele o cabeça, né, que Deus colocou o homem administrando. Então ele coloca a culpa na mulher. A mulher que tu me deste comeu do fruto. Ele culpou a mulher, sendo ele o culpado. Então ele culpou Eva, sendo ele que ele era o verdadeiro culpado. Porque ele não estava vigiando, não estava junto com a mulher dele. Então isso nada ia acontecer, mas deixou ela passeando e aí aconteceu. Aí pega o fruto, come. O pecado entra no mundo, no jardim do Éden. E ali, naquele momento ali, Adão culpa a mulher culpa a serpente, e aí fica aquela desavença, um culpando o outro, sendo o principal culpado Adão. A mulher comeu fruto, mas a mulher veio de quem? Então, veio de Adão. Então, aí Adão culpa a mulher culpa a serpente, pronto. E aí nessa trajetória fica aquela desavença entre os três: a serpente, a mulher e o homem. E aqui eu vou encerrar com essa palavra. Então, Deus, Ele é
fiel, certo? Deus, Ele vive em nossas vidas. Nós temos que valorizar essa vida com Deus, para que nós venhamos a crescer mais e mais na presença dEle. Eu agradeço a oportunidade. Essas palmas foi para Cláudio, foi?